Fachada do STF, agenciado pelas laterais, direto do plenário. O início da segunda parte da sessão plenária de hoje, na expectativa da continuação de debates em torno da ação direta de inconstitucionalidade 5070, que teve o seu julgamento iniciado na primeira parte da sessão, com o relatório voto do ministro Dias Toffoli apresentado na questão sobre a criação de órgãos na Justiça de São Paulo, e que vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de Retoma a sessão no plenário físico do Supremo Tribunal Federal a excelentíssima senhora Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu consulto o eminente ministro Luiz Edson Fachin com relação a voto, porque o eminente ministro Luiz Fux já adiantou que pedirá vista. Pois não, presidente, eu agradeço a deferência e eu aguardarei o retorno do voto vista do ministro Luiz Fux. Muito obrigado. Obrigada. Ministro Edson Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência votará agora ou aguarda o voto vista do ministro Luiz Fux? Não, também eu, presidente, até já participei do debate. Acho que o ministro Alexandre trouxe aportes relevantes para a nossa reflexão. Por videoconferência, o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Na pauta da I 5070, requerente PGR. Conjunta e, portanto, aguardarei. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Consulto os demais ministros. Aguardamos todos. Então, Só para dizer que é importante que haja definição dessa questão. Nós estamos, de fato, já há algum tempo com essa temática sendo discutida e acumulamos também sérios problemas no que concerne a própria organização. Do lado direito da mesa, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Não tem faltado escândalos em torno dessa temática, especialmente no que concerne talvez a falta desse juiz de instrução, esse juiz de garantia, esse modelo que tem sido, ministros julgam a criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário de São Paulo. ADI 5070, relator ministro Dias Toffoli. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Rio de Janeiro e quejandos. Então, a mim me parece que é fundamental que se faça e se resolva essa controvérsia. Também trouxe voto, não vou adiantar, mas já registro que eu estava indo um pouco além do eminente relator para conhecer integralmente da ação direta e eu acompanhava para julgar parcialmente os pedidos e declarava a inconstitucionalidade do parágrafo 3º, modulava os efeitos. Aqui tem pontos que são importantes para o debate, a partir especialmente da consideração trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, de fato, a mim me parece que a premissa do eminente relator ela é relevante, porque é preciso que haja essa, ainda que seja por termo, que haja essa titularização, tendo em vista que, de fato, esse juiz estará investido, a despeito da consideração sempre inteligente do ministro Alexandre, a propósito de se tratar de um expediente ou de se tratar, como Vossa Excelência disse, de um anexo, a mim me parece que é preciso que haja alguém que titularize esta questão. Também ouvi com muita atenção a consideração feita pela ministra Carmen Lúcia sobre o paradigma que se pode fazer com
a justiça eleitoral, né? Mas aqui, normalmente, isso se deve também a um modelo cujo construto, né, remete a tempos já bastante Na pauta antigos, ADI 5070, requerente PGR. Relator é o ministro eleitoral, permitindo que o juiz titular da comarca seja também o juiz eleitoral, ou um deles, né? E, portanto, e se faz também o rodízio. É claro que tem questões relevantíssimas e que estão imbricadas com o próprio conceito, e muito bem trazidas aqui no debate pelo ministro Alexandre de Moraes. A necessidade de que essa investidura não se faça de forma permanente, quer dizer, ou que haja essa ideia da temporariedade, seja no juiz de instrução, o juiz de inquérito, seja no juiz da execução. Com a palavra o senhor ministro Gilmar Mendes. As mais diversas. Mas ainda no intervalo nós discutíamos, e o próprio procurador-geral, Dr. Aras, observava os problemas que nós temos tido também com essas designações, né? O episódio recente, muito conhecido, da Bahia, que ministros julgam criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário de São Paulo. ADI 5070, requerente PGR. Relator o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. O tribunal aqui tem maiores cautelas, mas eu acho que o debate está bastante enriquecido e também foi bastante produtivo que o CNJ, acho que se deu na gestão do ministro Dias Toffoli ainda, tenha feito essa organização, mostrando que, ao contrário do ministro pausa, fale e bebe água. Tão decantada a impossibilidade de se instalar o tal juiz de garantia, que não era bem assim, uma vez que se trata de uma realocação de juízes e de atividades e um redimensionamento das circunscrições judiciais. Tudo isso acho que foi importante no debate atual, mas eu acho que é extremamente urgente fazer esse debate e essa reforma, porque está se pagando um preço altíssimo por uma série de desvios que se implementaram e acho que é preciso dar uma resposta que seja adequada, e eu queria cumprimentar todos os colegas pelo debate. Acho que iluminaram bastante, inclusive contribuíram para um esclarecimento, inclusive no que concerne ao debate que vamos ter proximamente, espero, sobre o juiz de garantia. Sim. O ministro Fux, obrigada, ministro Gilmar, pediu a palavra. Senhora presidente, conforme eu destaquei de início, eu pedi a vista exatamente porque... O plenário na direita da mesa, entre o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin e a excelentíssima senhora ministra essa figura do juiz de garantia, que vem previsto nesta lei que nós estamos julgando agora, no artigo 1º. Então, por uma questão de coerência, eu gostaria de abordar o tema de maneira que eu não desse decisão num sentido no processo e no outro sentido no outro. Por outro lado, eu me recordo, senhora presidente, que a figura do juiz de garantia, aliás, eu fui o relator sorteado para todas as ações e só me manifestei nos autos também quando exerci a presidência do tribunal a partir de 23 de janeiro daquele ano. Aquela figura surgiu num momento de acirramento dos debates sobre a Lava Jato. Eu não quero crer que nós não estamos diante de um cenário que possa pré-anunciar uma nova Lava Jato. Acho até que esse tema perde muito para a questão indígena,
a questão ambiental, a crise econômica, mas, de toda maneira, eu trarei aqui, de forma coerente, a minha posição sobre isso e sobre a lei. Quanto à questão do departamento, meu voto era exatamente no mesmo sentido do ministro Dias Toffoli, mas o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui uma série de questões que não estavam previstas nem no nosso papel que trouxemos para debater. De sorte que eu trarei o processo, como é dever de ofício, e eu sou magistrado há muitos anos, sempre cumpri meus deveres de ofício, e trarei dentro do prazo regimental, e por essa razão, para manter a coerência, eu gostaria de ter visto a decisão, que agradeço digamos assim, a urbanidade dos colegas que aguardarão a volta da vista. Certo. Agradeço, ministro Fux. Proclamo o resultado provisório após o voto do eminente relator, conhecendo parcialmente das ações... No centro da mesa, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Conhecida, julgando parcialmente procedente... Na pauta DI 5070, requerente PGR. No que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça e Nunes Marques, e do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que conheceu também parcialmente da ação, mas na parte conhecida julgou-a improcedente. Foi suspenso o julgamento diante do pedido antecipado de vista do ministro Luiz Fux. Aguardam os demais. Senhores ministros, eu vou fazer o pregão do próximo, da rescisória, né? Nós vamos, porque a parte também está aí e nós vamos, pelo menos, tentar iniciar e encerrar este julgamento, porque é um julgamento que também se reinicia. Só um pouquinho. Esta decisão aqui é do canal virtual. É do virtual, então não adianta nada. Vai iniciar. É que esse processo estava presidente pede algumas informações para a secretária no plenário virtual, né? É uma ação rescisória da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e houve um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Então, nós reiniciaríamos hoje com o relatório e as sustentações, são duas só, eu proponho, e amanhã daríamos continuidade. Fica bem assim? Então, eu chamo a julgamento a ação rescisória 29, essa, né? 21, sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, relativo ao DS 16, para a Justiça e Instituições Eficazes. Nesta ação, temos como autor Martim Eduardo Mestre Yunes e réu Jaime Henrique Saad Cormani. As sustentações orais são de autor, réu, e também o doutor Arias pediu a palavra. Não, primeiro vamos para... Há também duas reclamações, mas amanhã daremos continuidade, não vamos fazer o pregão conjunto. Excelentíssima senhora como ministra, essa ação é uma rescisória, ainda temos o revisor, né, o ministro Nunes Marques, atuando como revisor, mas ele está lá? Está no virtual, o ministro Nunes Marques. Ministro Alexandre de Moraes, está com a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência. Aqui a ação rescisória, com base no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela segunda turma dessa Corte, nos autos da extradição 1560, agravo regimental de relatoria do ministro Gilmar Mendes, redator do acórdão, ministro Edson Fachin, transitado em julgado dia 13/2/2021. E eu transcrevo no relatório, e todos já têm acesso, porque estamos em sessão virtual, a emenda. Na petição inicial, o autor alega que houve violação disposto no artigo 63,
no artigo 117, sexto, ambos do Código Penal, no artigo 3º-C do Tratado de Extradição entre Brasil e a Colômbia, no artigo 82, sexto da Lei de Imigração e no artigo 150, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento. Aduz para tanto que a decisão da segunda turma rescisória 29-21, ao entender ausente o requisito da dupla punibilidade previsto no artigo 3º-C do Tratado de Extradição e no artigo 82, sexto da Lei de Imigração. Diz ainda que, naquela oportunidade, a segunda turma aplicou entendimento equivocado sobre as regras de interrupção da prescrição da pretensão executória em frontal violação aos artigos 63 e 117, sexto do Código Penal. Ressalta a posição pacífica das duas mais altas cortes do país, afirmando que o simples cometimento de uma segunda ofensa é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executória do primeiro crime transitado em julgado, de modo que o fato do senhor Jaime Saad ter cometido crimes após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória colombiana, fato esse reconhecido como incontroverso pela segunda turma, interrompe a prescrição da pretensão executória. Sustenta ainda que, em virtude do empate no julgamento do acórdão rescindendo, a segunda turma incorreu em manifesta violação. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator. Ao aplicar a hipótese de extradição, a regra esculpida no artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno, cuja função é restrita às hipóteses taxativas nele dispostas, habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário. Pontua que a regra geral estabelecida pelo referido dispositivo é aquela esculpida. Ministro, julgação pelas quais se questiona resultado de pedido de extradição negado pelo STF. A decisão será adiada até que seja tomado o voto do ministro que esteve ausente. Persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento ou licença de ministro por mais de um mês, convocar-se-á um ministro da outra turma na ordem decrescente de antiguidade para compor o julgamento. Que apenas nas excepcionalíssimas hipóteses de habeas corpus ou recurso em matéria criminal, que não o recurso extraordinário, é aceita a proclamação de resultado em caso de empate. Em se tratando de exceção, deve-se interpretar a hipótese do artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno, de forma restrita, sendo vedado ampliar sua aplicabilidade para ações que não aquelas expressamente previstas na regra. Argumenta ainda que a ação de extradição não se confunde com a ação penal, vez que ostenta a natureza de instrumento de cooperação jurídica internacional. Requereu liminarmente a busca e apreensão de todos os passaportes detidos com o requerido, a busca e apreensão de sua carteira de motorista brasileira e colombiana e a apresentação periódica do requerido na Polícia Federal. No mérito, pleiteia a rescisão do acórdão proferido nos autos da extradição e, consequentemente, a realização de novo julgamento, no qual deverá ser deferido o pedido de extradição. O intimado, o réu, apresentou manifestação sobre ambos os pedidos, afastando ambos os pedidos, tanto o liminar quanto a procedência, né, ou aqui o deferimento da revisão criminal. Na pautação rescisória 29-21, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique Cormani. No qual sustenta ainda que, ao contrário do certificado, teria apresentado contestação por meio da petição 70979, no que realmente apresentou. É o relatório, presidente. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Ouço o eminente revisor, ministro Nunes Marques, com relação ao relatório. Senhor presidente, eu adoto como relatório do eminente relator. Obrigada, ministro Nunes Marques. Convido o doutor Bruno Barreto de Azevedo Teixeira para fazer a sustentação oral. Falará pelo autor Martim Eduardo Mestre Yunes. Muito obrigado, ministra presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Na imagem aberta, alguns ministros em plenário. Na ponta direita, o excelentíssimo senhor ministro. Essa é a minha primeira visita a essa corte e a esse púlpito. À sua esquerda, me preparar para esse momento. Eu tive a felicidade de assistir novamente a sustentação do então advogado, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento da DPF 54. Logo no início da sua fala, o ministro Barroso dedicou seu pensamento às mulheres e às batalhas que elas travaram ao longo dos anos na busca de direitos, representatividade e de justiça. De pele branca, cabelo curto, usa óculos de grau e está de pé. É sobre o legado de uma mulher,
Nancy Mestre, e sobre a batalha de seu pai, Martim Mestre, autor da ação, que por mais de 29 anos busca justiça para sua filha. Justiça essa que, infelizmente, Nancy não pôde buscar por si própria. Para compreender a extensão da batalha dessa família, precisamos voltar no tempo, até dezembro de 1993. As viradas de ano são sempre momentos muito felizes. O Réveillon de 93 não foi diferente na casa dos Mestre, na Colômbia, em Barranquilla, na Colômbia. Naquele dia, Nancy, filha do senhor Martim, tinha descoberto que tinha passado no exame de certificação de inglês e que poderia finalmente cumprir o seu sonho de estudar direito nos Estados Unidos. Naquela noite de Réveillon, o senhor Martim havia autorizado que a Nancy saísse com seu namorado, o senhor Jaime Saad, réu na presente ação, para celebrar a virada do ano, sob uma única condição, que ele retornasse sua filha à sua casa antes das 3 horas da madrugada. Mas o feriado que começou em celebração terminou em tragédia. Dia 1º de janeiro de 94, a vida do autor, senhor Martim Mestre, mudou para sempre. Logo pela manhã, estranhando o fato de a filha não ter retornado no horário combinado, o senhor Martim Mestre resolveu ir à casa do Saad. Lá, descobriu que a filha estava internada em um hospital em Barranquilla, com lesões por todo o corpo, inchaço e feridas na região vaginal e uma grave lesão na sua cabeça, causada por um tiro de revólver calibre 38. Nancy faleceu 8 dias depois, nos braços de seu pai, sua mãe e seu irmão. 2 anos após o crime, e depois de longuíssima investigação, a justiça colombiana condenou o senhor Jaime Saad pelos crimes de estupro e homicídio doloso. Mas o réu nunca pagou pelo crime que cometeu. Naquela altura, o senhor Jaime Saad já havia se foragido da justiça colombiana. A última vez que o réu foi visto na Colômbia foi quando deixou o corpo quase desfalecido de Nancy no hospital onde ela foi atendida. Durante todos esses anos, o autor, o senhor Martim Mestre, dedicou sua vida a encontrar o assassino de sua filha. Graças aos seus esforços, o réu foi encontrado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2017. Após mais de anos de investigação no Brasil, o senhor Jaime Saad foi finalmente preso em 28 de janeiro de 2020. Depois de mais de 26 anos, a família Mestre acreditou que finalmente iria obter justiça pela morte de Nancy. Contudo, quando o caso parecia se encaminhar para um desfecho, se não feliz, ao menos justo, uma nova reviravolta. A segunda turma dessa corte julgou improcedente por empate o pedido de extradição. 2 dos 4 ministros presentes no dia de julgamento entenderam que a pena para o crime de homicídio para o qual o senhor Jaime foi condenado na Colômbia havia se encontrado prescrita no Brasil. Estaria, assim, supostamente ausente o requisito da dupla punibilidade, previsto no artigo 3C do Tratado de Extradição entre Brasil e Colômbia, firmado no Rio de Janeiro em 1938, e previsto também no artigo 82, inciso 6º da Lei 13.445 de 2017, conhecida como Lei de Imigração. Outros 2 ministros, contudo, entenderam que o prazo da prescrição executória da pena havia sido interrompido pelo fato de o senhor Jaime Saad ter cometido diversos crimes após a condenação inicial colombiana, fazendo incidir ao caso os artigos 63 e 117 do Código Penal. Mas o que mais chocou o senhor Martim, e o motivo primordial que o levou a ajuizar a presente demanda, foi o fato de a decisão ter sido dada por empate, em completo desacordo ao previsto no artigo 150 do regimento interno dessa Corte. Diante do trânsito em julgado da ação de extradição e do fato de que a decisão da segunda turma viola diversos dispositivos da legislação brasileira, não restou outro caminho ao senhor Martim que não ajuizar a presente ação rescisória. E essa ação é muito mais do que um processo judicial. Para o senhor Martim, essa é a última chance de se fazer justiça por Nancy. Abordarei 3 pontos importantes que certamente levarão essa Corte a vislumbrar a procedência da presente demanda. Em primeiro lugar, o cabimento da presente ação. Como bem posto no relatório do ministro Alexandre de Moraes, o regime da rescisão de uma sentença ou de uma decisão judicial depende da natureza do ato jurídico. Se a sentença judicial tem natureza penal, ela é regida pelo regime do artigo 621 seguinte do Código de Processo Penal. Mas se a sentença tem qualquer outra natureza, seja ela civil, administrativa, ou de qualquer outra natureza, que não é penal, o regime de rescisão é aquele governado pelos artigos 966 e seguinte do Código de Processo Civil. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência dessa Corte concordam que a ação de extradição não tem natureza de ação penal.
A natureza dessa ação é de medida de cooperação jurídica internacional. É o que já decidiu essa Corte em diversos outros precedentes. O próprio advogado do Sr. Jaime Saad parece concordar. Em entrevista concedida recentemente à BBC, ele afirma, e abre aspas, a extradição é um instrumento de colaboração entre Estados soberanos. E mais, essa Suprema Corte já deixou claro em julgamentos recentes que o direito brasileiro não dá guarida a decisões que não se coadunam com a direção posta pela lei pátria. O mecanismo da ação rescisória serve justamente a esse propósito, que se evitar a perpetuação de injustiças sobre o manto da coisa julgada. Logo, aplica-se ao caso o regime da rescisão prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. O segundo ponto é a questão da legitimidade ativa do autor, levantada pelo réu ao longo do processo. A legitimidade do senhor Martins se fundamenta no artigo 967 do Código de Processo Civil, que arrola como legitimidade para a propositura da ação rescisória não apenas as partes integrantes do processo originário, mas também todos os terceiros juridicamente interessados, inclusive os assistentes nos processos originários. Na pauta, nesse caso, o senhor Martins foi admitido no procedimento criminal originário na Colômbia como parte civil. Nas ações penais, segundo a lei colombiana, a parte civil é figura análoga ao assistente de acusação previsto no nosso artigo 968 do nosso Código de Processo Penal. À luz do direito brasileiro, portanto, não restam dúvidas quanto à legitimidade ativa do senhor Martim Mestre. Passando agora ao mérito da demanda, o que de fato importa, a decisão proferida pela segunda turma viola manifestamente 3 normas jurídicas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. A primeira delas é o artigo 150 do regimento interno dessa Suprema Corte. O parágrafo 3º desse dispositivo só autoriza a decisão por empate nos casos envolvendo habeas corpus e recursos penais estrito sensu. Nos demais casos, deve, acolhendo a Corte, adiar a decisão até tomar-se o voto do ministro ausente, que à época era o ministro Celso de Mello. Essa interpretação deriva da própria jurisprudência do STF. Recentemente, o ministro Luiz Fux, na época presidente dessa Corte, proferiu decisão no âmbito da ação penal 969, afirmando, abre aspas, que a previsão expressa e específica de habeas corpus e recursos em matéria criminal não admite extensão a casos de distinta natureza. Segundo a decisão, abre aspas novamente, todas as normas do direito brasileiro dão preferência à obtenção de voto de desempate. E nem poderia ser diferente. A regra do parágrafo 3º do regimento interno serve ao propósito de evitar que se condene um inocente por empate. Mas nas ações de extradição não há juízo de culpabilidade. Há apenas o juízo de delibação dos critérios autorizadores da cooperação jurídica internacional. Por isso, sequer faz sentido a aplicação do parágrafo 3º do artigo 150 nos casos de extradição. Ademais, a decisão da segunda turma também viola os artigos 63 e 117 do Código Penal. Esses dispositivos determinam a interrupção da prescrição da pretensão executória nos casos em que o agente comete novo crime depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior. Nesse caso, há farta prova nos autos de que o senhor Jaime Saad cometeu diversos crimes no Brasil. O fato é incontroverso, inclusive consta no brilhantíssimo voto do ministro Gilmar Mendes, relator da ação originária, todas as ocorrências de crime cometido pelo senhor Jaime Saad no Brasil. Obtenção de documento falso, falsidade ideológica, apresentação de documento falso perante autoridades, 500 outros crimes. A incidência, portanto, é fato incontroverso. A questão que se posta perante a Corte é se o que determina a interrupção da prescrição é o cometimento do crime ou o trânsito em julgado do segundo crime cometido depois do trânsito em julgado do primeiro. A decisão da segunda turma foi que a prescrição só se interrompia depois do trânsito em julgado do segundo crime. Essa decisão, contudo, vai de encontro e é contra a jurisprudência desta mesma Corte. A decisão originária da segunda turma citou 2 precedentes, o RHC 116.544 e o HC 103.970. Nenhum desses 2 precedentes trata da questão em comento. O primeiro caso fala da exigência de trânsito em julgado do primeiro crime para cometimento da reincidência, não envolvendo o segundo crime. O segundo caso trata de outras questões envolvendo reincidência que não tem nada a ver com a interrupção da prescrição, como, por exemplo, critérios para averiguação, para fins de majoração da pena e etc. Examinando a jurisprudência dessa Corte mais antiga, o que se observa é que o STJ sempre decidiu que a mera prática do segundo crime interrompe a prescrição. O leading case sobre o tema está gravado no acórdão proferido no RHC 61245, de lavra do ministro Francisco Rezec, em 1983. O mesmo entendimento foi corroborado, talvez num dos casos mais notáveis de extradição no Brasil, a extradição 1415,
em que o ministro Luiz Edson Fachin, quando compunha a primeira turma, entendeu de forma corretíssima que bastava o cometimento de novo crime para a interrupção da prescrição. Na pauta, a ação rescisória 2921, assim, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henriques Carmona. Cria um perigoso precedente. Ela acaba por incentivar que criminosos internacionais fujam para o Brasil. Essa corte certamente não pretende... Ministros, julgação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. Para criminosos internacionais. Ademais, a decisão da segunda turma, ao negar o pedido original de extradição, também viola um clássico cânone hermenêutico. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Caso a decisão se mantenha incólume, o que se admite apenas por amor ao debate, essa corte permitirá que um criminoso internacional se beneficie dos inúmeros crimes cometidos no Brasil para evadir a jurisdição das autoridades estrangeiras, em especial das autoridades colombianas. Esse resultado é completamente incompatível com o Estado Democrático de Direito brasileiro. Assim, não restam dúvidas que a decisão da segunda turma merece rescisão. Antes de concluir minha sustentação, já vendo que meu tempo se encerra, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores ministros, senhoras ministras, do senhor Procurador-Geral de Justiça, por uma questão muito importante afeta esse caso, a sua urgência. Existe o risco da pena colombiana prescrever em julho de 2023. Há, portanto, razoável premência no julgamento da extradição do senhor Jaime Saad. Os temas sob debate, tanto nessa ação rescisória quanto na ação de extradição, atentam-se a questões meramente jurídicas. Não há qualquer instrução probatória necessária na ação de extradição. Por isso, não há qualquer óbice para que esse plenário decida rescindir a decisão da ação de extradição originária e, ato contínuo, proceder ao julgamento da extradição do senhor Jaime Saad. E se a urgência não justificasse tal medida, a Justiça certamente o faz. Para o senhor Martim Mestre, que mesmo no auge dos seus 81 anos, veio ao Brasil e está aqui presente no julgamento in loco para assistir a vossas excelências no exercício da Justiça, foram 29 anos de dor, angústia, sacrifício e luta. Tudo para levar o assassino de sua filha à Justiça. Justiça essa que Nancy Mestre, infelizmente, não pôde pedir por si própria, mas que essa corte pode e deve, sim, garantir. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Bruno Barreto de Azevedo Teixeira e passo a Ministra palavra Rosa Weber, presidente do STF. ao doutor Fernando Gomes de Oliveira, que falará pelo réu Jaime Henrique Saad. Excelentíssima senhora presidente, muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. O advogado assume a tribuna presencial. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A tribuna está de frente para a mesa da senhora ministra presidente. Boa tarde a todos. Excelência, gostaria de cumprimentar também o advogado pela sustentação oral. Duas mulheres. Que me antecedeu. E, ao contrário dele, eu não posso... Fernando Gomes de Oliveira, sustentação oral, porque doutor. São tantas questões técnicas que precisam ser discutidas que eu não posso me dar esse luxo. O advogado afirmou e acaba atribuindo a esse Supremo Tribunal Federal uma responsabilidade de quase rejulgar o processo, como se nós estivéssemos tratando aqui de um tribunal do júri. Mas eu penso que não pode ser esse tipo de abordagem que o Supremo Tribunal Federal Ministros, julgação adotar, pela qual se questiona o resultado de pedido de extradição também negado acho pelo legítima STF. a afirmação de que o Brasil... A R2921, Martim Eduardo Yunes contra o Jaime Henriques tomaram no processo de extradição 1560, no sentido de que o Brasil estaria dando guarida a criminosos internacionais no Brasil. Eu fiz pesquisa através da Central de Jurisprudência do Tribunal e verifiquei que em mais de 1.100 processos de extradição que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, apenas cerca de 150 deles foram deferidos. Então, não é possível falar que o Brasil dá guarida a criminosos. Excelências, eu também me recordei aqui, inclusive fui estagiário desse Supremo Tribunal Federal com o grande secretário Luiz Tome Matos, e isso me dava o privilégio de assistir muitas sessões e me lembro muito bem da extradição 1085 de Cesare Battisti. Me lembro também do grande esforço despendido pelas partes naquele caso para julgar. De um lado nós tínhamos o grande advogado Nabor Bulhões e de outro nós tínhamos o hoje grande ministro Luiz Roberto Barroso, sustentando em favor de Cesare Battisti, e com muita ênfase, eu me recordo do ministro Luiz Roberto Barroso enfatizar que, de certo modo, havia um absurdo em se submeter a alguém
após 30 anos, a um processo de extradição. E é o que acontece aqui, Excelências. Já se passaram quase 30 anos. Em julho desse ano, completar-se-ão 30 anos da data do fato e 27 anos da data do trânsito em julgado da sentença. E o absurdo é que o prazo máximo de prescrição no Brasil são de 27 anos. E instaurou-se, Excelência, apesar disso, uma terceira persecução penal contra o réu. Ele respondeu a um processo na Colômbia, uma ação penal, passou por um processo de extradição extremamente desgastante aqui, foi preso, passou inúmeros dias preso. O Supremo Tribunal Federal, por meio da sua segunda turma, reconheceu a extinção da pena e, ainda assim, ele está aqui, sofrendo uma terceira persecução penal. E na concepção da defesa, isso constitui, naturalmente, uma ilegalidade, pois uma persecução penal após o reconhecimento da prescrição de uma pena, não é possível dizer que não há aqui uma ilegalidade. E eu não pude deixar de notar que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, até por um lapso, acabou afirmando no relatório de revisão criminal. Mas é isso, Excelência, nós estamos diante aqui de uma revisão criminal, só que contra o réu, o que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. O que se busca, conforme foi sustentado aqui na tribuna, é que se desconstitua um acórdão proferido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal para restabelecer uma pena cuja prescrição já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez para as pessoas que não estejam inteiradas do processo, isso talvez seja incompreensível, mas é isso mesmo. Eu estou falando aqui de desconstituir um acórdão da segunda turma que reconheceu a prescrição de uma pena e, por meio de uma ação rescisória de natureza cível, se busca a desconstituição. E o pior, essa ação rescisória foi ajuizada por alguém que não possui competência para tanto, legitimidade ativa para tanto. E a respeito da legitimidade ativa, conforme Vossas Excelências puderam ouvir aqui da tribuna, o autor sustenta a sua legitimidade em virtude do fato de ter funcionado como parte civil no processo que tramitou na Colômbia. E, portanto, ele seria terceiro interessado para ajuizar a ação rescisória. Acontece, Excelências, que o próprio artigo 121 do Código de Processo Civil estabelece que constitui assistente. O assistente simples atuará como auxiliar na parte principal. O parágrafo único estabelece: sendo revel, o assistente será considerado seu substituto processual. Vejam que absurdo, Excelências, nós imaginarmos que o assistente, no caso o autor, uma parte particular, um civil, substituir um Estado, um governo soberano em um processo de extradição. Isso é inconcebível, Excelências. Do mesmo modo, com relação ao litisconsorte, o artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. É inconcebível também, Excelências, que seja citado no processo a vítima, para que componha o polo ativo da ação do processo de extradição, como de fato não é assim que acontece, nunca aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, no seu voto proferido no plenário eletrônico, utilizando a doutrina de Araquém de Assis, afirma o seguinte: a parte auxiliar legitima-se a rescindir a decisão na qualidade de terceiro juridicamente interessado, porque não lhe cabe, e aqui seria o governo da Colômbia, praticar ato de disposição de direito alheio. Mas de qual direito nós estamos falando aqui, Excelências? De um lado, o ius puniendi do Estado, que só pertence ao Estado. O ius puniendi, nós não vivemos mais no período da vingança privada, só pertence ao Estado. De outro lado, o processo de extradição foi concebido como um procedimento que visa dar garantias ao extraditando. Esse é o objetivo da extradição. Se não fosse esse o objetivo, bastava que encaminhasse um pedido ao presidente da República e ele determinaria o envio do estrangeiro. Concebido, portanto, o processo de extradição como um instrumento de garantias do extraditando, nós temos do outro lado os direitos e garantias do extraditando, e não o direito da vítima.
ou das pessoas que o substituem. Inclusive, Excelências, ao contrário do que foi afirmado aqui nessa tribuna, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em todas as teses que são abordadas por essa defesa, estão de acordo com o que nós argumentamos. Na extradição 1224, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, ficou registrado o seguinte: o ordenamento constitucional brasileiro apenas prevê a possibilidade de formulação de demanda extradicional quando solicitado unicamente por Estado estrangeiro. A respeito, inclusive, excelente, da impropriedade da via processual eleita, que é outra matéria de ordem pública, suscitado também por essa defesa, que impede também o conhecimento da ação. É que não existe, Excelências, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhuma ação, nenhum instrumento jurídico capaz de reverter uma decisão em desfavor do réu. O autor, inclusive, na inicial, confessa que foi ao Código de Processo Penal buscando uma alternativa para ajuizar uma ação dessa natureza e encontrou a revisão criminal, mas verificou que a revisão criminal só pode ser ajuizada em favor do réu. E aí ele busca onde uma alternativa? No Código de Processo Civil. Vejam que absurdo, Excelências. Ele acaba cometendo uma burla processual, um erro processual grosseiro, para atingir o mesmo objetivo, que é desconstituir um acordo proferido pela segunda turma que reconheceu a prescrição de uma pena. E não é qualquer pena, não é uma multa, é uma pena de prisão. E é importante dizer aqui, Excelências, que nós não estamos falando, e por isso a ação de direito civil seria absurda, e como de fato é, que nós não estamos falando de res, nós não estamos falando de coisa, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando da liberdade do indivíduo, da dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de outras vidas também, porque da mesma forma que, com muito respeito, me dirijo a ele, o pai da senhora Nancy está aqui, a família também está aqui. Família. Há 30 anos, o senhor Jaime mora no Brasil, constituiu empresa, possui um casamento estável há 30 anos, um filho com 2 graduações, um jovem brilhante, e uma filha começando a sua graduação agora. Então, não é de coisas que nós estamos falando, por isso que a aplicação do Código de Processo Civil aqui é tão absurda. A respeito da jurisprudência com relação a esse ponto, inclusive, é ainda mais pontual a jurisprudência com relação a isso, Excelências. Na extradição 1578, de relatoria do ministro Edson Fachin, ficou consignado o seguinte: indiscutível que o procedimento para apreciar requerimento de extradição enquanto medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado tem qualidade penal. A natureza do processo de extradição, Excelências, foi reconhecida desde que o processo de extradição, a natureza criminal, desde que o processo de extradição existe no país. É indiscutível que se trata de um instrumento de cooperação internacional. Isso é muito claro. Eu vi diversos precedentes nesse sentido, inclusive de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Mas a natureza criminal aqui, Excelências, é indiscutível. Desde a primeira manifestação dessa defesa, tudo que se discutiu nesse processo foi questões atinentes ao direito penal material e ao processo penal. A primeira manifestação dessa defesa nesse processo foi o pedido de soltura do senhor Jaime. A primeira manifestação do ministro Gilmar Mendes, relator do processo nesse processo, foi com relação à soltura e a discussão a respeito da prescrição. Tudo que se diz nesse processo é a respeito do direito penal, Excelências. Tanto é que ele se encerrou em virtude da prescrição da pena. De forma ainda mais pontual, a extradição 1471 do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski prevê o seguinte, e essa é extremamente pontual, Excelências: não é cabível ação rescisória do acórdão de extradição por tratar-se de procedimento de natureza sui generis que diz respeito ao status libertatis do súdito estrangeiro. E esse, Excelências, é preciso dizer, não é o campo de batalha para discussão, e agora eu vou enfrentar a questão do empate. Nós teremos reclamações que estavam, inclusive, pautadas para hoje, para discutir exatamente a questão do empate. Agora, vejam se faz sentido a gente superar a coisa julgada, criar um precedente restabelecendo uma condenação, uma prisão, para discutir uma questão de empate,
que foi suscitada pelo ator nessa ação. E em relação à questão do empate, eu já vou me adiantando aqui, no voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, na página 17, Sua Excelência afirma que a lógica de se aplicar no habeas corpus o empate favorável é porque naquela ação se discute o direito à liberdade, porque o sujeito está preso, não pode aguardar. Mas aqui, Excelência, o extraditando também estava preso. Inclusive, o ministro Dias Toffoli, na reclamação 20.132 de São Paulo, fez essa ressalva. É possível fazer ponderação entre as liberdades em virtude do nome escrito na capa dos autos? Aqui também ele estava preso, Excelência, por isso o empate foi considerado favorável. E é preciso, Excelência, ver as coisas como elas de fato são. Aqui nós estamos falando de presunção de inocência. O processo de extradição também tem presunção de inocência. O artigo 615, inclusive, do Código de Processo Penal, afirma que, iniciado o julgamento, se houver empate e o presidente ainda não tiver votado, ele profere o voto de desempate, mas se o empate ocorrer com o voto do presidente, será considerado a favor do réu o julgamento. Inclusive, eu peço destaque para... no dia 22 de março de 2023, a Câmara Legislativa já atenta com o que provavelmente poderia acontecer nesse Supremo Tribunal Federal, votou e aprovou o projeto de lei 3453 de 2021 para inserir no Código de Processo Penal a previsão de que, em todos os julgamentos de matéria penal, processo penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalece a decisão mais favorável ao indivíduo imputado. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, afirmou em seu voto que, desde a criação do regimento interno, jamais, em 1980, o artigo 150 nunca foi alterado, mas ele nunca precisou ser alterado, Excelências. O entendimento do Supremo sempre foi no sentido, olhando o dispositivo à luz do indúbio pro réu. Na primeira sinalização de que esse dispositivo teria interpretação modificada, o legislador ordinário foi lá e votou uma lei aprovando-a, que está agora submetida ao Senado Federal. Com relação à prescrição, Excelências, eu me abstenho de falar porque, apesar de ser muito óbvio, tanto é que foi reconhecida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, eu encerro aqui e peço não conhecimento dessa ação e, se conhecida, que seja julgada totalmente improcedente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Fernando Gomes de Oliveira. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Amanhã... Presidente. Pois não, o doutor Aras também fará sustentação oral, mas amanhã vamos começar com a sustentação oral do doutor Aras. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, só duas observações. A primeira, o advogado deveria ter mais atenção quando ouvir seu relatório, porque quem falou em revisão criminal é o próprio advogado. No relatório, eu estou transcrevendo uma matéria de defesa dele. Em segundo lugar, presidente, nós precisamos repensar o regimento, porque não tem cabimento sustentação oral fazer um comentário a voto já dado. Depois dos votos não haveria mais essa necessidade e eu vou encaminhar ao presidente da nossa comissão de regimento. Obrigado, presidente. Tá certo. Então, vamos registrar que após o relatório e as sustentações orais de autor e réu, o julgamento foi suspenso e terá continuidade amanhã. Agradeço a presença de todos e desejo uma ótima noite. Declaro encerrada a sessão.